No vídeo de hoje eu vou mostrar esse organizador de gaveta, que é o organizador colmeia. Aqui eu tô mostrando com a opção de organizar panos de prato, mas dá pra usar para organizar camiseta, peça íntima e uma infinidade de coisas. Essa é a peça que eu usei para fazer o teste. Então ignorem que tá um carnaval aqui o viés, cada um de uma cor, mas eu fiz para fazer o teste da peça. E aí, para gravar, eu não tinha mais o plástico cristal, mas aí eu não quis deixar de fazer esse passo a passo porque é uma peça bem fácil de fazer e é bem útil para a organização. Então aqui eu estou usando o Etamine, que eu tinha bastante dele aqui, que é esse tecido que é usado para fazer bordado em ponto cruz, vagonite, que eu acho que vai ficar um resultado semelhante. Então aqui, no caso, eu passei o viés em cima e embaixo porque o vagonite ele desfia. Mas quem vai fazer só no plástico cristal, coloca o viés só na parte de cima da divisória, não precisa colocar embaixo. Então eu vou mostrar aqui as medidas tudo certinho. Então para a divisória, são 5 pedaços medindo 19 por 8 de altura. Então aqui no caso eu coloquei viés em cima e embaixo, mas como eu já disse, se fosse o plástico cristal, só na parte de cima. Para a lateral são 2 pedaços medindo 50 por 9 e coloco o viés na parte de cima também. E a base, ela mede 57 por 19. Aqui também tem viés nas duas pontas de 19. Então, a primeira coisa que eu faço é passar uma marcação na lateral. Então, eu vou marcando e passo um traço a cada 8,5 centímetros. Então, eu vou ficar aqui com essas divisórias. Eu faço isso tanto em uma quanto na outra. Que vai ser nessa divisória, nessa marcação que a gente vai costurar as divisórias. Então, eu pego cada uma das divisórias, eu vou alinhar. Aqui não importa o lado, porque no meu caso aqui eu estou usando o viés dos dois lados. Mas se eu estivesse utilizando o plástico cristal, eu ia colocar a parte do viés para cima e alinhar aqui viés com viés. Ele vai ficar menor aqui, olha só. Eu alinho aqui viés com viés e aí ele fica menor aqui, mas é assim mesmo. A parte da lateral tem que ser maior que a divisória. Isso vocês vão entender porque na hora que a gente costurar o fundo aqui, para não prender essa parte da divisória. Então, eu venho alinhando cada uma das divisórias, alinho aqui com a marcação que eu fiz, alinho aqui em cima viés com viés e passo uma costura. Venho colocando a outra e assim por diante vou colocar todas. Então, uma vez que eu já coloquei todas de um lado, eu vou agora colocar do outro lado. Então, eu venho alinhando aqui a primeira que eu coloquei com a primeira marcação, alinho, costuro. Venho com a segunda, alinho aqui com a segunda marcação, costuro. E assim por diante eu vou ter pregado todas. Tá, que eu já preguei todas as divisórias na lateral e agora falta fixar na base. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho com a base e alinho aqui com essa bordinha que sobrou aqui da lateral, olha só. Aqui tá a última divisória e aqui tem a parte sobrando. Então, eu venho com a base e alinho aqui, ó, viés com viés. E vou passar uma costura nessa lateral. Até mais ou menos 1/2 centímetro aqui antes de terminar a lateral. Então, eu venho fazendo isso nos 4 cantos, né? Eu faço a costura, eu alinho, olha só, a lateral com aqui a parte da base, da frente, e passo uma costura. E quando chegar 1/2 centímetro antes da lateral terminar, eu paro essa costura. Eu vou fazer isso nas 4 pontas. Então, explicando melhor, aqui eu tenho a base e aqui esse canal que a gente fez com as laterais e as divisórias. Então, eu venho com a ponta da base, eu alinho ela aqui viés com a lateral, onde eu preguei as divisórias, e eu passo uma costura e paro essa costura faltando 1/2 centímetro aqui para o final da lateral. Então, eu faço isso aqui nas duas pontas, venho com essa divisória por baixo, coloco aqui essa camada em cima. E aí, de novo, novamente aqui nessa ponta, eu vou alinhar aqui viés com viés. Vou passar uma costura aqui, parando aqui, 1/2 centímetro antes. E aqui do outro lado também. E esse alinhamento eu faço pela parte de fora, não é por dentro. Não vou alinhar e passar a costura por dentro. É pra fora. Eu faço
alinho e passo costura pelo lado de fora, porque a gente vai fazer o acabamento com viés, então é pro lado de fora mesmo. Então agora que eu já passei essa costura nas 4 pontas, eu venho alinhando aqui a lateral com o fundo e vou colocando grampinhas para estabilizar e vou passar uma costura, prendendo aqui o fundo, tanto de um lado quanto do outro. Então, olha só, eu vou continuar passando essa costura aqui desse lado e venho na outra lateral aqui e passo essa costura também. E aí vai ficar faltando só passar o viés para fazer o acabamento. Então, depois de passar essa costura, já tá tudo unido e agora o que falta é colocar o viés. Então, eu venho com o viés fazendo todo esse acabamento aqui da lateral, tanto de um lado quanto do outro, e vai já tá pronto. Então, assim ficou a peça pronta, olha só. Ela não ficou muito estruturada por conta do material que eu usei, que foi o etamin. Mas dá pra colocar de boa. Eu coloquei aqui umas camisetas e ela não fica caindo nem nada, por conta que o viés também dá essa estrutura. Mas a que eu fiz aqui no plástico cristal, ela tá bem mais estruturada. Aqui tá bem colorida, como eu já falei no início, essa peça eu fiz de teste, então eu fui usando vários pedacinhos de viés e ficou assim. Mas no plástico cristal ela fica bem melhor estruturada. Mas vale a pena usar o material que tiver à mão, porque é uma peça bem fácil de fazer e é muito útil, porque olha só, deixa tudo organizadinho.